E aí, pessoal? Vim comentar uma partida nova aqui pra vocês, quentinha saindo do forno. Joguei nesse último fim de semana, pela sexta rodada da semifinal do Brasileiro, aqui no Clube de Xadrez São Paulo. Joguei a sexta rodada contra o Mestre Feed Armen Prodian, que tem 2.436 o rating dele atual. É Mestre Feed, né? Geralmente com esse rating você imagina que o jogador seja mestre internacional, mas ele não tem as normas ainda, né? Que é um dos requisitos para conseguir o título, além do rating. Mas ele tem um rating bem respeitável e é um jogador que vem subindo bastante nos últimos anos. Então eu tô de brancas contra ele. Ele que foi meu aluno durante uns anos, faz um certo tempo. Então é um jogador que eu conheço bem, já joguei muitas vezes com ele. E fiquei um pouco na dúvida. Acabei preparando na direção do D4, peão dama, que é uma opção que eu tenho jogado às vezes, né? Costumo jogar mais E4, aprendi a jogar E4 lá no começo, era o meu hábito, né? Então a gente acaba sempre se inclinando mais o que a gente aprende lá no começo, né? Então eu costumo jogar mais E4, mas vario bastante para outros lances também, como o D4, que é o peão dama. Então só lembrando que na semifinal foram 4 classificados para a final, que eu ganhei o torneio, né? Fiz o vídeo comentando. E essa era a penúltima rodada, o torneio ainda não estava claro, né? E era um momento bem decisivo para jogar para ganhar, para chegar bem para a última rodada com a pontuação legal. Então eu preparei bastante, vou mostrando para vocês durante a partida aqui que eu a posição que eu cheguei da minha preparação, né? O que eu tinha visto em casa antes. Mas vamos lá. D4, ele jogou cavalo F6, C4, E6, que é o que ele costuma jogar. Que a gente já falou muito disso aqui no canal, né? Dessa ordem, que é muito comum, é uma das respostas mais comuns contra peão dama, né? Que quando o branco vai jogar cavalo C3 para ameaçar conquistar o centro ideal, as pretas cravam o cavalo com bispo B4. Então essa é a Ninzo-Índia que aconteceu na partida. E aqui o branco não é obrigado a jogar cavalo C3, pode jogar cavalo F3, que deixa aquela dúvida pro preto, né? Se jogar bispo B4 cheque, que é a Bogo-Índia, a Índia da dama com B6, ou a D5, que é um lance que pode levar para Ragozin, pode levar para Semi-Tahashi, pode levar para o gambito de dama recusado mais clássico. A gente já falou muito disso nas partidas Fischer Espaço, que teve bastante disso também, né? Em outras partidas também, que eu já analisei de brancas e de pretas, né? Uma posição que eu jogo bastante das duas cores. Mas eu joguei cavalo C3 mesmo, eu tinha uma variante em mente aqui. Bispo B4, defesa Ninzo-Índia, e E3 eu joguei, que é a variante Rubinstein. E3. Acho que eu nunca tinha jogado antes. Eu até esqueci, ia conferir isso, esqueci de olhar. Acho que eu nunca tinha jogado antes. Eu preparei essa variante específica para essa partida. Que inclusive eu tinha jogado essa posição no dia anterior contra o Marcos Vinícius Santos, o Ovelha, de pretas. Né? Ele já joguei essa posição com ele de pretas muitas vezes, inclusive. Joguei roque. E aí cavalo de G, E2. Não, na verdade cavalo E2 só, porque o cavalo de C não pode ir para E2 porque ele está cravado, né? E a ideia das brancas é jogar A3. Basicamente é isso. Tem uma partida que eu analisei aqui pro canal, no torneio de Abu Dhabi, que foi essa variante aqui, eu de pretas. Então o branco quer jogar A3, reposicionar o cavalo aqui para C3, né? Por isso que as pretas normalmente não capturam em C3, porque quando for atacado com A3, claro. Porque você justificaria o cavalinho E2, né? Geralmente as pretas jogam D5, A3 e voltam o bispo tanto para D6 como para E7. E eu joguei bispo E7 nessa partida citada, que eu analisei aqui pro canal contra o Ivan Rozum, grande mestre russo. Mas ele jogou B6 aqui, o armênio. Eu vi que ele jogava essa variante. E comecei a investigar um pouco mais e joguei o cavalo E2, mantive a ideia. Ameaçando jogar o A3 e ele veio com o bispo A6. Ameaçando o peão do C4. Eu segui o plano com o A3, ele pode trocar agora ou voltar, que nem ele fez, bispo E7. E de novo, questiono meu cavalo aqui em E2, né? Porque agora eu tenho que desenvolver meu bispo de F1, não consigo de imediato. Cavalo F4, que é uma casa bem saudável pro cavalo. Não é tão comum, né, o cavalo chegar em F4 aqui quando tem peões que podem expulsar ele, né? Que naturalmente G5 seria um erro estratégico grave, né? Porque é muito provavelmente onde você vai esconder o rei. Você não quer empurrar os peões perto do seu rei, jamais. Não é isso, né? Você não tá ganhando nada, tá ganhando um tempo no cavalo só. E claramente isso aqui não é bom o suficiente para isso. Eu posso tirar o cavalo tanto para H5, que deve ser bom, ou até H3, que é um lance estranho, mas questionaria o G5, né? Cavalo D3 não seria bom porque eu perco o peão do C4.
E aí seria questionável se valeu a pena eu ganhar o peão desse jeito, jogando G5. Enfim, só pra mostrar que o cavalo F4 parece um pouco diferente, mas ele tá numa casa segura. Apesar de parecer que ele pode ser expulso, né? Mas enfim, jogou D5. Que é uma das ideias que eu tenho, jogar E4 também, né? Conquistar o centro perfeito. Com os 3 peões aí. D5 eu tomei em D5. Bispo por F1. E rei por F1. Eu falo, nossa, como você perdeu o roque, o que você tinha na cabeça? Por que você fez isso? Então vamos por partes, né? Tudo isso aqui estava dentro do meu laboratório de preparação. Uma posição que já foi jogada muitas vezes também, não foi nada que eu inventei. Mas assim, a posição tem um caráter mais fechado, essa é a primeira coisa. Então eu perder o roque não é o fim do mundo. Eu vou ter tempo de jogar G3 e rei G2, esconder o meu rei aqui no momento mais adiante. E por enquanto não tem problema nenhum o rei estar em F1, porque a posição é bem fechada. Quando eu digo posição bem fechada, pelo menos em direção aos reis, não tem nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de sombra de ameaça, né? Então não tem problema nenhum o rei ficar em F1 por alguns lances. É claro que eu preferiria poder rocar direto, mas aqui não é uma opção, né? Porque tem um peão de C4 ameaçado. Posso fazer outros lances, tipo, não sei, B3 talvez seja um lance aceitável. Acho que só B3, né? Dama 4 cheque parece estranho, né? O preto joga dama D7, simplifica as damas e parece confortável isso para as pretas. Na verdade, a dama D7 não, porque perde o peão ali de D5, né? Mas, por exemplo, até C6 pode ser, né? Uma coisa assim. Então CD5 tem a ideia, o quê? Vai jogar bispo por F1, eu jogo o rei por F1, não me incomodando que o rei tá no centro e eu perdi meu roque. Cavalo por D5 ele jogou, que é uma das possibilidades. E eu tomei com o cavalo de C. E agora a gente vai chegar numa posição interessante. Ele vai tomar aqui e bispo D2. Eu falo, mas o que você conseguiu de bom nessa posição, Cricor? Porque você perdeu o roque. O preto vai rocar numa boa aqui no próximo lance. Seu bispo é ruim em D2. O bispo das pretas é bom em E7. E eu escolhi entrar nessa posição voluntariamente, né? Por que eu fiz isso? Essa posição é jogada de brancas, normalmente. E um motivo bem importante das brancas jogarem essa posição é a coluna C. Por quê? O peão não devia estar em B6 aqui nessa posição. Né? O peão esteve em B6, foi para B6 para poder desenvolver o bispo de A6. Então foi uma coisa circunstancial. Teve que desenvolver o bispo, quer dizer, era a ideia dele desenvolver o bispo, que é uma variante aceitável, claro. Mas agora é um problema para sempre. Como é que ele vai defender esse peão do C7? Eu sei que não tem nenhum ataque em cima dele agora, mas se eu jogar, por exemplo, torre C1 e dama C2, como é que defende esse peão? Não é tão claro, né? Porque se você jogar C6, que é o lance que ele acabou fazendo depois, o cavalo vai ficar sempre preso na defesa do peão. Tudo bem, não é o fim do mundo isso. Estamos só discutindo coisas boas para o branco dessa posição. Outra opção seria jogar um bispo para D6, porque aí o peão fica aqui firme em C7, não precisa sair, e o cavalo desenvolve. Só que quando você joga assim, né, já de imediato teria um problema do peão de D5, né? Vamos ver se jogar bispo por D6 agora, cavalo por D5 já ganha o peão. Né? Tem bispo por A3, mas não vai dar certo, né, por vários motivos. E independente se o peão já não estivesse caindo, o peão de D5 vai se sentir solitário aqui. Então eu vou ter que jogar C6 em algum momento. É um lance que combina com a estrutura eu jogar C6. Porque o peão de D5 ele tem que estar defendido uma vez, né? É natural isso. E claro, tem um cavalo incomodando esse peão já. Então, olha como é curioso isso, né? Se o peão estivesse em B7 aqui, em vez de B6, vamos imaginar que o peão estivesse aqui, né? Em B7, em vez de B6. As pretas poderiam jogar simplesmente C6, né? E as pretas estão super tranquilas. Por quê? Eu vou jogar o bispo para D6, vou rocar, vou tirar o cavalo para D7. As brancas não tem nada para se orgulhar nessa posição. Porque não tem a coluna C disponível para incomodar. A única coisa que as brancas poderiam ter em algum momento é que, se a gente pensar nessa estrutura aqui, as brancas têm uma certa maioria aqui desse lado, né? A gente tem 4 contra 3. E esses peões meio que participam dessa turma, porque vai ter um contato aí quando eu avançar F3 e E4, né? Que seria um plano a longo prazo interessante, eu conquistar um centro forte. Mas como a gente já trocou muitas peças pequenas, peças menores na verdade, não pequenas, a gente trocou as peças menores, 2 para cada lado, esse plano de avançar os peões perde a força. Porque conquistar um centro forte, com os peões andando assim, peões móveis centrais, são muito, muito bons quando você tem muitas peças menores no tabuleiro, porque eles vão empurrando as peças do adversário para trás. Né? Vamos imaginar que eu jogo F3 e E4,
né, consiga por algum motivo estabilizar esse centro e depois eu jogue E5. Se tivesse um cavalo em F6, ele poderia ser atacado esse cavalo pelo meu peão, né? Ou vamos imaginar assim, vamos só imaginar uma posição que não existe, né? Vamos F3, roque, E4. Vamos dizer que as pretas tomam, né? Claro que aqui é perigoso eu abrir a posição porque o meu rei não tá nem seguro aqui, né? Esse é outro problema sério, que também perde a força do F3 e E4. Mas pensando nas peças menores, se eu tenho um cavalo preto em F6 e um bispo preto em E6, por exemplo, eu tô ameaçando incomodar essas peças com avanços. Então, quanto menos peça menor tiver, menos força esse centro tem. Né? Porque a gente tem a coisa que o centro é muito forte sempre, mas se a gente só tem peças pesadas, né, que no caso são as torres e damas, né, claro que aqui tem outras peças ainda. Mas se a gente tivesse só torres e damas, esses peões são mais fraqueza do que outra coisa. Porque eu posso atacar eles lá de longe, né, com uma torre aqui, uma torre aqui. Isso é uma coisa bem conceitual, tá? Claro que tem exceções. Mas esse centro móvel, assim, os peões andando, ele é muito forte quando você tem todas as peças menores. Porque eles vai espremendo as peças adversárias lá pra trás. Isso é um conceito interessante. Então aqui já perde a força o avanço de F3 e E4. Então, voltando, se o peão estivesse em B7 e o peão preto joga pra C6 aqui, as peças não tem nada pra se preocupar nessa posição. Então a única motivação para as brancas é jogar nessa coluna C. Então beleza. Primeira parte do plano é essa. Ele jogou roque, eu joguei G3, escondi meu rei. Né? Eu não preciso me preocupar com C5 de imediato, mobilizando esse centro dele, porque eu posso jogar dama F3 e o peão em D5 vai cair. Então ele tem que vigiar, tem que tomar um certo cuidado ainda. Jogou C6, que é um lance perfeitamente harmônico, para sustentar a base aqui, e depois, vim com o bispo D6. E foi um lance que eu dei atenção na minha preparação também. Né? Rei G2, escondi meu rei. E aqui ele jogou um lance interessante, que eu não tinha pensado na minha preparação. Eu tinha pensado num lance parecido, numa ordem parecida. Eu pensei em ele tirar o cavalo para D7, que é normal, né? Só que agora ele tem uns certos problemas aqui, porque eu jogo torre C1 e ele não pode jogar C5, né? Que o peão em D5 tá caindo. E se torre C8, eu começo a incomodar com dama 4, né? Ataca o peão aqui e ataca esse. E dama C7, que defenderia os dois, tem um problema sério de cavalo por D5, porque tem a cravada em cima da dama ali, né, em C7 da torre. Então não é tão fácil tirar esse cavalo. Então eu pensei que ele ia jogar bispo D6, que era uma ideia interessante, porque pode pensar em tomar o cavalo e coloca o bispo numa casa mais ativa, né? Ele não jogou bispo D6 lá atrás porque o peão estava em D7 ainda, né? Então é normal essa decisão, perder um tempo não tem problema nenhum. E eu tava pensando nessa ideia aqui que eu achei interessante, jogar bispo B4 nessa posição. Que é um lance curioso, né? Porque dobra os peões, dobra e isola os peões. Só que se ele trocar aqui, fica mais enfatizada ainda essa fraqueza do peão C6. Eu vou jogar dama C2 logo, ou tirar dama e torre HC1, né? Eu quero jogar na ala da dama aqui, não tem cabimento nenhum tirar essa torre pra cá, né? A torre já está jogando, esse é um conceito legal. A torre já está desenvolvida em E1. A peça pode estar desenvolvida na casa inicial. Sabiam disso? Pode acontecer. Desenvolver uma peça não quer dizer mexer ela do lugar. Né? A gente tem essa noção às vezes. Mas não, desenvolver uma peça é dar uma função para ela. Ela tem uma função excelente, a torrinha 1. Ela nem precisou se mexer. Né? O peão só mexeu para abrir essa coluna para a torre. Isso aqui não é uma fraqueza, né? E outra coisa que eu estou ameaçando agora em algum momento é jogar B5. Quando ele tomar em B5, o peão em D5 está muito fraco e pode cair rápido. Então talvez ele tenha que jogar B5 em algum momento e agora esse peão está eternamente fraco. E, curiosamente, eu até prefiro ter os peões dobrados aqui, porque se eu tivesse com um peão, vamos dizer, em A3 e B4, ao invés de B2 e B4, primeiro que eu não teria a torre aberta, segundo que ele poderia fazer esse plano aqui, ó, pensando mais a longo prazo, instalar um cavalo em C4. Agora, se ele pensar em fazer isso, eu jogo B3 e acabou. Esses peões são muito bons aqui. Porque evita essa casa aqui de C4. E agora eu tenho liberdade total para atacar o peão de C6 pro resto da vida. Posso jogar cavalo D3 para dar uns pulinhos aqui se eu quiser também. E depois eu jogo dama C2, torre C1, triplico na coluna C se der, e ele vai ter dor de cabeça para defender esse peão. Essa é uma das minhas ideias estratégicas da preparação. Só que ele jogou A5, que é bem interessante. Eu achei bem interessante esse lance. A5. Porque ele ganha um certo espaço na ala da dama, que é natural, e também ele evita o bispo B4, né? E ele percebeu isso, ele identificou isso na partida. Eu achei legal da parte dele isso, que foi uma conceituada boa que ele deu. Isso não estava na preparação dele mais, isso aqui. Uma posição que acho que ele já tinha jogado antes, mas ele não esperava pra essa partida, essa variante, né? Já que eu nunca tinha jogado isso de brancas.
Então A5 é interessante. Ele quer controlar o bispo B4. Né? E ele tem ideia de jogar A4 um dia. Fixando meu peão aqui em beleza. A gente já falou muito dessa estrutura, né? De colocar o peão aqui na quinta fileira e restringir esse peão na casa inicial, né? Eu tenho que ficar de olho nisso em algum momento também. Joguei torre C1. Né? Aqui se A4, acho que ele tá brincando demais com fogo, porque ele tem que desenvolver um pouco as peças, né? É possível, na verdade. Eu até pensaria em jogar 4, porque eu gosto muito da estrutura, às vezes eu esqueço da iniciativa também. Mas o branco pode jogar até no dama F3, tentar jogar um E4, abrir a posição, não sei. Ele jogou bispo D6, que tá bem lógico. Pode pensar em tomar em F4, não? Né? Eu joguei dama F3. Não sei se do que eu vou retomar em F4. Eu posso retomar até de peão, que é interessante. Acho que eu ia tomar de dama mesmo, mas tomar de peão é bem interessante, porque agora, no final de peões, eu posso ter um problema, né? Porque agora eu tenho 4 contra 3 aqui, meus peões não fazem passados na ala do rei. Só que no meio jogo é perigoso pra ele, que eu posso jogar F5, posso até avançar G4, G5. E o que aconteceu de repente? É como se eu estivesse avançando meu peão de F sem enfraquecer o meu rei, né? Olha que interessante. Posso jogar F5, F6, G4, e esses peões podem dar uma certa dor de cabeça para as pretas. Até H4, H5, a minha torre tá aqui, né? Meu rei tá seguro. Eu não roquei mesmo, né? Então, pode rolar uma avalanche aí de peões na lado do rei. E a casa de E4 eu posso controlar com F3 em algum momento. Não é o lance ideal, né? Porque enfraquece a sétima fileira, segunda fileira. Essa aqui. Mas eu posso precisar jogar um dia, não tem nenhum problema, né? Mas enfim, ele jogou torre 8, que eu posso pensar em jogar E4 também, que isola o peão, muda a estrutura, mas aproveita o dinamismo agora que eu já tenho, né? Porque eu tô melhor desenvolvido que ele. Então ele jogou torre 8 e eu joguei torre 1. Coloquei a torre H1, coloquei a última peça em jogo e tô pensando em jogar E4 em algum momento. Tô ameaçando, né? Ele não pode jogar F5 agora, porque cavalo por D5 é bom. Quando ele toma, eu tomo com cheque em D5. Depois eu pego a torre à linha 8. Vou ganhar qualidade e 2 peões. A posição das brancas é ganha daí. Então ele não pode jogar F5, ele pode permitir E4, não é o fim do mundo também, né? Ele pode jogar um torre A7, que é um lance temático, para trazer a torre para cá e desenvolver o cavalo, ou até trazer a torre para E7 direto, né? E começar a jogar na única coluna semi-aberta que as pretas têm à disposição, né? Tem 2 colunas semi-abertas aqui, uma é essa, que é das brancas, e uma é essa, que é das pretas. Então essa estrutura, quando rola esse C por D5, E por D5, o jogo desenvolve assim, as brancas geralmente na coluna C e as pretas geralmente na coluna E, que é o que tem à disposição no momento aqui, né? Então isso era possível. Eu posso pensar em jogar E4, toma, lá. E a gente chega numa posição totalmente diferente agora. Outras características. E acho que o branco segue com uma certa iniciativa, né? Torre 7 talvez, eu volto do F3. E esses peões estão meio soltos aqui, né? Estão todos meio sem defesa, esses dois principalmente, né? Tem um dama B3, pode rolar em algum momento, né? Mas não sei. Eu estaria que o branco tá um pouquinho melhor aqui. Vou jogar H4, H5, avançar um pouco contra esse rei preto e meu rei tá bem mais seguro, porque ele tem mais peça em volta também, né? Mas ele não quis deixar isso, ele jogou dama E7. Colocou a dama na cara da torre mesmo, mas tá controlado por enquanto. Aqui tinha um plano que ele falou que nessa posição eu não tinha nem pensado. Eu pensei se torre E4, né? Se ele quisesse evitar na força bruta assim, eu jogo esse, depois cavalo C3 e E4. Posso até retomar de cavalo em E4, que é uma casa boa pro cavalo, essa casa central. E dama E7, esse lance aqui era possível, só que eu não cheguei a considerar aqui. Achei um pouco lento, na verdade. Eu quero jogar cavalo C3 e depois E4, né? Mas, não sei. Seria outra posição, outro jogo, né? Então aqui que é um momento bem crítico, na verdade. Cavalo E2 é possível, mas eu pensei. Aqui minha preparação meio tinha acabado já. Eu tinha visto as ideias de E4, ideias da coluna C, mas ele neutralizou o bispo B4, neutralizou o E4, né? O que eu vou fazer da vida então, né? Porque tudo bem, tá bonito, desenvolvi, mas e agora? O que eu faço? Né? Esse é um momento que você fica com dúvida também? Provavelmente sim. Né? Você tirou as peças e agora? Será que eu tirei bem as peças? Será que é hora de avançar os peões? Né? Geralmente, se tirou as peças, você tem que buscar avançar os peões, né? Ou seguir um ataque, né? Ou enfim, fazer alguma coisa um pouco diferente de tirar simplesmente as peças. Meu rei tá bem já, né? Então tem posições que você faz lances meio... vamos dizer assim, reforçando um pouco a posição. Tipo, H4, eu pensei aqui que é um lance possível. Ele pode um dia querer jogar G5 lá na frente, não agora, né? Estabiliza meu cavalo. Posso jogar um H5.
pra expandir ali um pouco, né? Tentar criar uma fraqueza na lado do rei dele. Talvez, achei que era possível. Pensei em dama G4 também, porque eu posso ter até plano de jogar F3 e E4 aqui. Por mais que tenha aquela história que eu falei, né? De que os peões não são tão fortes quando tem poucas peças menores. Aqui eu poderia ser chato jogar F3, E4, retomar de peão, jogar E5, E6, né? As peças pretas estão bem alinhadas aqui para levar um E4 e E5, né? Só que ele jogaria G6 e F5, eu não tava vendo qual era a objetividade disso. Era um lance muito superficial também. Então aqui eu fiquei um bom tempo pensando mesmo. E não calculando assim muito, mas tentando entender a posição, né? Muitas vezes é isso. Então às vezes a gente... Eu vejo muitas pessoas um pouco perdidas nisso por não entenderem bem as posições que jogam, né? Tipo, o meio jogo a partir da abertura que você joga, né? Tipos de estrutura, tipos de posições, porque às vezes você só aprende um pouco de abertura e depois treina só tática, que é muito importante, mas só tática não dá também, né? Você tem que ter um plano, porque aqui não tem o que calcular muito, né? Não tem golpes táticos diretos aqui. Tem muitas posições que vão ter que você tem que ficar de olho. Agora essa posição você tem que pensar um plano, formular alguma ideia, né? De algum jeito. Então o trabalho não só o tático, mas também o estratégico, né? Ver partidas, entender planos, né? Tentar ver partidas dos grandes jogadores, entendendo o que eles fizeram é muito importante. Tentando buscar ideias, né? E as ideias são sempre baseadas em cálculo, né? Para justificar essas ideias. Mas antes disso tem que ter uma ideia, né? Antes de começar a calcular. Senão você estaria calculando que nem um computador aqui, sem nenhuma noção do que você está fazendo e sem a capacidade de computador. Seria uma coisa bem... não seria nem um pouco eficiente, né? Enfim, eu pensei bastante aqui. Eu sabia que eu podia jogar B4 em algum momento ainda, algum dia, para tentar deixar esse peão mais fraco possível, mas eu não estava vendo como encaixar isso, né? Parece que B4 aqui é até jogável, depois tem um torre B1, mas eu não pensei nisso na partida. Um sacrifício de peão que ele dava. Eu pensei em cavalo D3, né? O cavalo é sempre bom atrás do peão, eu falo bastante isso, né? Mas ele pode ter até um dama E4 aqui, que eu não via bem o que eu tava melhor aqui. Troca. Geralmente se ele tomasse de peão eu gostava, só que eu perdi um tempo inteiro aqui, né? E tudo bem, ele pode tomar aqui. Eu posso até tomar assim pra abrir minha torre. É uma posição estranha pra burro, porque se chegar um cavalo aqui com rei em D7 eu tô bem pior aqui já, né? Só que até isso acontecer, né? Pode rolar muita coisa. Posso jogar até um F3 rápido tentando abrir a posição aqui, né? Porque o cavalo ainda não desenvolve. E tem que jogar torre A7, torre C7. Aí eu posso até ter um D5 depois, né? Então não é tão simples a posição. Se ele trocar as damas, né? É por isso que eu pensei que se ele jogar dama E4 direto aqui eu estaria bem. Eu troco e... sei lá, posso pensar em jogar B4, F4, não sei. Mas cavalo D3 não tá me convencendo muito. E eu joguei esse lance aqui, né? Eu ia chegar no raciocínio pra mostrar o que eu pensei pra jogar esse lance. Que eu não sei se é um lance tão especial, na verdade. Mas achei que essa posição era importante. Então, assim, o E4 tá difícil de acontecer. Eu teria que tirar minha dama pra jogar F3, E4 não parece bom. Porque ele até pode jogar F5 aí, né? Em algum momento. Pra evitar o E4. A ala do rei, posso jogar um H4, H5, mas achei meio sem objetivo, pra falar a verdade. Ele vai jogar torre A7, torre C7, trazer o cavalo. Ele tem um plano bem claro aqui, né? Lá e cavalo F6, por exemplo. E entra o cavalinho E4. E ele começa a pegar a iniciativa aqui. Porque a coluna semi-aberta que eu tenho eu não tô usando pra nada, né? E ele tá usando a dele bem. Instalando o cavalo nessa casa boa aqui. Então eu queria manter a opção do B4, mas eu não tava vendo como acontecer isso. E se eu atrasasse muito, tipo H4, H5, eu tinha medo dele fixar o peão aqui. E tem muitos finais que isso aqui é uma dor de cabeça enorme pra mim. O peão estar aqui em B2. E como ele tem bispo de casa preta, eu tenho bispo de casa preta também, eu não quero deixar fixado esse peão em B2 desse jeito, né? E o peão em B6 dele é a mesma coisa. Se eu jogar A4, que nem eu joguei na partida, esse peão tá fixado pra sempre. Então é um lance que eu gosto bastante, assim, da ideia do lance. Não sei se aqui realmente é bom, mas A4 é um lance legal. Eu tô pensando já em alguns finais. A estrutura minha fica melhor na ala da dama. Não achei nada muito objetivo pra fazer, pra ser sincero. E acho que é um lance que ajuda um pouco a posição, né? São pequenas melhoras, que seria tipo H4 também, só que o H4 é uma melhora um pouco mais dinâmica, talvez, pra tentar H4, H5, né? O A4 é uma melhora bem estratégica ali, né?
que eu perco o plano de B4, infelizmente, né? Enfraqueço essa casa, mas não vejo problema nisso agora. Mas eu perco a chance do B4. Né? O que eu posso fazer é que quando se ele entregar o bispo em algum momento pelo cavalo, eu vou ter um B4 mais pra frente. E aí pode ser interessante abrir meu bispo, né? Porque se eu deixasse ele jogar A4 e ele toma meu cavalo depois, o meu bispo aqui pode ficar bem sem objetivo, né? Porque tá tudo fixado aqui, eu não consigo avançar os peões, né? Então tem alguns finais que isso aqui pode ficar um peão bem atrasado, final de torres também, né? Enfim. O A4 que eu joguei foi depois de uma reflexão longa, na verdade. Aqui parece um lance que não precisa calcular nada, mas tá tentando entender o que estava acontecendo. Ele jogou torre A7, lance que eu esperava já. E de novo aqui, mesmo dilema, né? E agora? Já foi o A4, o que eu faço agora, né? Já foi meu lance útil. Pensei em H4 de novo, mas eu joguei esse lance aqui, torre C2. De novo, nada disso que eu tô falando quer dizer que é a verdade da posição, tá? Mas eu achei interessante torre C2, porque torre em E1 tá bem, tá ameaçando E4, mas ele tá defendendo E4, né? Eu não tô vendo como é que eu vou criar alguma coisa nesse E4. Então eu pensei que eu atrapalhei um pouco as peças dele já, e agora eu vou pra coluna C. Porque se ele jogar torre C7 agora, que ele não jogou, eu dobro, evito que o cavalo saia pelo menos, né? Evito que ele jogue esse e esse. E C5 tá impossível, né? Porque o peão tá caindo. E não sei. Eu achava importante fixar aqui, dobrar na coluna C, depois eu pensei em H4. Mas se ele ficar parado aqui, eu realmente não sei o que eu vou fazer. A posição é bem difícil aqui. Assim, bem difícil de pensar num plano construtivo para as brancas, né? Eu posso um dia pensar em cavalo D3 e B4. Mas agora não dá, né? Ele tem 3 defesas ainda. Teria que armar com mais uma peça depois. Então eu pensaria realmente em jogar H4, dama G4, passar o cavalo para D3, mas não sei. Realmente não sei aqui. Como seguir depois, né? Mas tem que fazer lance, né? Então esse plano de dobrar foi o que eu achei pelo menos para neutralizar o plano dele. Porque se ele joga dama D7 para defender o peão, agora o cavalo não sai mais por D7, né? Ele até sai por A6, tudo bem. Mas aí eu posso acompanhar o cavalo dele. Se cavalo A6 eu puxo o cavalo D3 também. Me incomoda só se ele conseguir jogar C5 aí quando eu tirar o cavalo. Mas por enquanto eu tô de olho em D5. Pensei até em G4, pra pegar umas casas brancas, mas parece duvidoso aqui também. Eu pensei em jogar cavalo D3, B3. E depois, não sei, tentar ou encaixar um B4, que parece difícil mesmo. Tentar seguir um ataque na coluna C, mas também com o cavalo dele em B8 tá difícil, né? Então a posição acho que é equilibrada, na verdade, aqui. Mas bem difícil de entender, eu achei tudo isso. Mas aqui ele jogou um lance, pra minha surpresa, curioso, que é F5, né? Que é uma das ideias dele a longo prazo. Ele quer colocar a daminha F7, que é uma casa muito boa, né? Porque controla aqui, né? Fica de olho nos pulos do cavalo, né? A daminha E7, se ela não precisa mais controlar E4, ela não precisa mais estar ali em E7, né? A daminha F7 é um lance bom. E ele pode pensar em jogar G5 um dia assim. Por que não? G5, G4, dama H5, né? Dama F7 depois pode passar a torre pra cá também. É uma casa confortável pra dama, porque não tem nenhuma peça que ataca, né? A dama. Dama F6 também, mas aí perde o contato aqui, pode ter sacrifício em D5, né? Tem uns pulos de cavalo. Quando eu digo harmônico, quer dizer que é um lance que não vai ter problema aqui, né? Ninguém pode atacar a dama F7. Então esses eram os planos dele. Só que quando ele jogou F5, me ligou aquela luzinha assim, que eu tava de olho numa ideia já. Que é assim, eu já vi muitas partidas que essa estrutura quando quebra assim é um desastre pras pretas. Só que eu não consigo quebrar agora, né? Jamais eu consigo quebrar, né? Com meus peões. Então, a primeira coisa que eu tava de olho é sacrificar esse cavalo aqui, né? Aqui não faz muito sentido, né? Porque ele toma. Se ele tirar o rei, dama F5 é interessante, né? Vamos dizer assim. São 3 peões já. O problema é que a posição tem damas ainda. E meu bispo tá bem mal em D2. Né? Potencialmente ele pode ser uma peça muito forte, mas agora ele ainda tá limitado. E como tem essas colunas pras pretas, eu tenho medo de jogar um torre F8, um dama E4 cheque. Começar a vir com um cavalo aqui, né? Você teria que calcular bem. Mas essa posição sem damas eu estaria feliz. Na verdade, torre F8 não, né? Porque eu jogo torre C8 trocando um par de torres. Que parece bem legal pra mim. Mas eu tava de olho nessas tentativas, né? De criar peões passados aqui na lado do rei. Só que ele joga dama E6, né? Que é o problema. Trocando as damas e defendendo o peão de F5 agora. Agora ele quer trocar, claro. E aí surgiu uma outra ideia, né? Que eu tava de olho também. Que é sempre que ele jogasse F5, alguma coisa nessa diagonal, né?
Então eu comecei a pensar no sacrifício aqui em C6. Sacrificar a qualidade por 2 peões. Inclusive na partida contra o Felipe Eudebis, no Brasileiro esse ano em 2017, no Rio de Janeiro, eu joguei um lance bem parecido, em outra posição, né? Mas era por um peão só, um sacrifício de qualidade. Eu ia ter uns peões fortes, as peças bem, então me chamou a atenção isso. O sacrifício em C6. Então depois de F5, eu pensei um pouco, porque se eu jogasse torre C1 direto, reforço algumas ideias aqui, agora eu dou a opção dele tomar meu cavalinho F4, ou até jogar dama F7 de novo mesmo. Ou até torre C7 no último caso, sei lá. Mas achei que não era objetivo o suficiente, né? Eu achei que meu último... Que se eu... Opa, eu joguei torre C6, né? Já ficou claro ali o spoiler. Mas se eu não sacrifico agora, eu tinha um certo medo dele estabilizar a posição. E qual que é o meu plano, né? Eu já tô carente de plano faz 3 lances, né? Agora que surgiu uma oportunidade, eu achei que eu tinha que embarcar nessa. Se eu queria fazer alguma coisa com essa partida. Então torre C6 eu joguei. Cavalo C6, dama D5 cheque. Até aí beleza. Isso aí ele tinha considerado, ele me disse que não, achou que não era perigoso. Isso de fato é um lance que na avaliação do computador ele mantém a avaliação, para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, se RH8, né, que não seria bom porque o rei fica melhor no centro, porque ele vai tentar trocar as damas. Dama C6, né, uma das posições que eu pensei. O que está acontecendo aqui? Eu tenho 2 peões a mais pela qualidade. Eu tenho um potencial muito forte nos finais de avançar esse centro, né, jogar F3, E4. E o rei preto tá meio debilitado, né, por causa do F5 também. E eu tenho um centro bem forte aqui. O que eu queria realmente era ter um bispo de casa branca, né, aqui, porque ele estaria passeando no meio desses peões aqui. Estaria dominando o tabuleiro todo. Mas não é o caso, o bispo está em D2, né. Se ele tomar em F4 agora, não pode, porque eu tomo de E. Estrategicamente feio, mas taticamente ganha na hora, porque abre a torre e em cima da dama e a torre ali atrás. E quando ele mexer a dama, ele perde a torre na hora em E8 e vai levar mate também. E se tomar dama por E1, bispo por E1, e as pretas se tomarem E1 vão levar mate ali em C8 também, e mesmo se não levassem, já estariam com vários peões a menos. Então não pode tomar em F4 agora. Esse tipo de posição que eu pensei, eu recupero o cavalo em C6 e quero jogar um final a longo prazo ali e avançar os peões. É arriscado porque tô com qualidade a menos aí, as torres às vezes jogam mais que as peças menores, mas achei que a posição era mais fechada. Porque ele só tem uma coluna aberta para ele, né? Ele tem várias semi-abertas agora, né? De E e de D também. Mas aí não importa muito, porque nos finais, o que vai fazer as torres nas colunas fechadas, né? Não tem... As torres nos finais, elas precisam entrar, né? Na posição adversária, atacar peões, não sei. Na abertura não faz sentido você atacar peões com as torres de longe, né? É mais raro isso. Então, depois dessa troca, né? Ele jogou F8, dama C6. Se ele trocar as damas em algum momento, que foi o que aconteceu, eu vi que a única coluna aberta dele era essa, de C. E eu consigo neutralizar as entradas, eu pensei, e a longo prazo eu vou avançar meus peões centrais. Então é uma ideia bem a longo prazo. Hein? Claro que tem que calcular, porque eu vi que não tinha nenhum problema de imediato. Né? Não falhava taticamente por algum motivo, e eu acreditei na ideia a longo prazo. Então foi bem interessante o sacrifício. Ele jogou dama B7, foi um lance interessante aqui. Né? Se dama E4, cheque, troca. Peão toma. Né? À primeira vista, você fala, pô, agora só tem um peão passado aqui em D, né? Os outros parece que não são mais passados, não vão mais conseguir criar algum incômodo nas pretas, né? Só que aí eu consigo jogar F3 aqui, que é um lance legal. Por quê? Não tem como ele sustentar esse peão, né? Então ele vai ter que tomar em algum momento, ou deixar que eu tome. Rei toma, e agora eu tenho os 2 peões passados centrais aqui. Vai dar um trabalho longo ainda para eu converter isso aqui. Mas se chegar E4, E5, D5, bispo C3, os peões vão ganhar, com certeza, né? É muito chato esses peões avançando. E olha o detalhe importante aqui, ó. Aqui atrás. No momento que ele jogou dama E4, se ele jogasse dama E4, olha como é boa essa estrutura aqui pra mim, ó. Né? Então, é um exemplo muito bom de 2 decisões que eu tomei pensando lá na frente. Né? Uma de fixar o peão em A4. Claro, eu não tinha pensado no sacrifício naquele momento. Mas eu vi que tinha potencial. E depois o sacrifício também. Só que se ele tivesse com o peão em A4 aqui, eu teria bem mais restringido, né? O A4 e B5 aqui. Eu teria que vigiar o peão de A3, B2 e eles estão mais perto da coroação também. Aqui eles estão na casa boa pra mim, né? Que eles estão na casa do bispo dele. E meu bispo em D2 bate em A5 também. Se ele quiser jogar B5, tem que tomar mais cuidado. E eu jogo A4 e B3 se precisar também. Ganhando espaço na hora da dama. Então, isso também fez parte do plano.
Ele jogou dama B7 para trocar as damas. Eu troquei, podia jogar torre C1, mas aí permite que ele tome meu cavalo, que eu não queria deixar. Né? Torre C1 era outra possibilidade. Toma, peão toma. E torre E6 interessante. Parece que entrega a torre, mas tem a cravada, né? Então dama B7, torre B7 e... posição estranha, bem estranha. Porque eu quero jogar F3, E4 em algum momento, com rei em D3. Se o rei chegar aqui em D3, o branco vai ganhar, provavelmente. E eu posso jogar o bispo em C3 aqui. Se as peças jogarem B5, eu tomo e depois ignoro. O bispo para todo o contra-jogo aqui. E eu quero avançar o centro. Só que não é tão fácil, né? Por exemplo, se F3 aqui eu já pensei em cheque. E lá... E agora qual que foi a mudança da estrutura? Eu joguei G por F4. Então sempre tem uma implicação, né? A implicação é esse peão fraco aqui. Aí torre H6. E aí eu vou ter que ou largar esse peão, que é perigoso, ou empatar, que não é o que eu quero, né? Ou fazer isso, né? Enfim, largar o peão. E parece interessante, né? Porque o peão de H é perigoso, mas talvez não seja tão rápido. Eu tô jogando E4, D5, D6. Eu teria medo de dar esse peão aqui de H, né? Não sei. Então eu joguei dama pro B7 mesmo, torre B7. Não vou jogar torre C1 porque eu não quero que ele tome meu cavalo. Eu joguei cavalo D3. Porque o bispo dele não é uma peça tão boa aqui, né? Ele tá batendo na minha estrutura aqui, ele tá batendo nos meus peões. E outra regrinha que eu já falei bastante pra vocês, né? Cavalo sempre bom atrás dos peões. Porque ele não pode ser atacado assim. Eu não tenho nenhum bispo de casa branca também. E ele tá bem firme nessa posição aqui. Ele vai defender essa base aqui em B2 também. Então ele jogou torre C8, ativou a torre, bispo C3, paralisei as entradas da torre. Né, eu vi que se torre C4 eu jogo torre A1. E se bispo B4 eu tava de olho em cavalo E5 primeiro, eu posso trocar também aqui. Cavalo E5 agora não, porque é torre C2, né? E agora o meu cavalo em D3 está solto, na verdade, né? Seria bom se eu tivesse um peão em E2 aqui. Ele tá ameaçando fazer isso e isso, né? Mas aí eu vi com o computador que A5 é um lance muito bom. Isso eu não pensei na partida. Porque eu pensei que esse cavalo e bispo, cavalo e torre contra duas torres, é muito perigoso pra ele se eu conseguir entrar aqui. Porque eu tô pulando cavalo C5, torre A8, torre A7, D5, D6. Cavalo e torre coordena muito bem pra atacar. E peão avançando ali também. E tô ameaçando em F5 também, né? Enfim, então tem várias coisas lentas aqui pras pretas. Difíceis, acho, nesse final. Assim que é um lance fino. Porque esse torre A7, olha que lance bonito aqui. A por B6, torre A8 e B7. Isso eu não vi também, claro. Mas olha que posição linda essa aqui. As pretas têm duas torres e não conseguem segurar a coroação do peão. Né? Porque a coluna B tá fechada. E o peão controla as duas casas de volta, né? Que é C8 e A8. Bem bonita essa posição. O A5 é um lance legal de ver. Mas era possível torre C4 para tentar abrir um pouco mais o jogo, ou tentar incomodar minha torre ali. Mas ele jogou B5 direto, que é lógico, né? Porque ele tem torres, ele quer abrir colunas. Peão toma. Ele tinha um A4 interessante aqui, pra não deixar eu bloquear em A4 que nem eu fiz depois. A4 aí, não sei como é que seguiria. Acho que torre A1 mesmo. E aí A3, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso, na verdade. A4 eu tenho que jogar cavalo C5, tinha uma coisa assim. Porque torre A1 aqui é A3, eu posso até perder isso aqui, né? Se eu não tomar cuidado. Porque agora desestabilizou meu bispo aqui. Que eu não quero, essa minha base em B2 eu não quero perder de nenhuma maneira. Porque se o bispo perde a base aqui, ele vai ser alvo de ataques. Mas ele jogou torre B5, que acho que foi um pouco impreciso já. E aí torre A1. Ele teve que jogar torre A8, que eu posso tomar o peão em algum momento. Torre A8 e aí torre A4, que é o lance que eu fiquei feliz aqui. Paralisei toda a lá da dama dele, olha que legal. Tô com qualidade a menos, mas as peças estão jogando muito melhor que as dele. E eu tô finalmente pensando em jogar F3 E4. Se conseguir chegar F3 E4, meu rei começar a andar também, tudo bonitinho ali, vou ganhar essa posição meio tranquilo. Só que, claro, ainda tem muita luta nesse jogo. Isso aqui é um plano que eu quero fazer, né? Ele jogou bispo C7 para defender o peão de A5 mais uma vez. F3. Dá um pouco de dor no coração mexer na estrutura que tá perfeita, né? Toda bonitinha aqui. Toda defendidinha. Mas eu preciso avançar em algum momento. Então você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa para conseguir conquistar outras vantagens. Então eu joguei F3 aqui. Para jogar E4. Ele veio com torre E8. Tacou o peão e evitou E4. Rei F2.
rei F7. E aqui eu perdi um pouco o foco aqui, na verdade. Eu joguei torre C4, coisa que me chamava muita atenção na hora, né? Que parece muito bom. Mas acho que era hora de eu começar a trazer o rei mesmo, né? Eu queria levar o rei pra D3, é que eu não queria tirar o cavalo de D3, né? Mas até essa troca aqui parece que era possível. Jogar rei E2, depois cavalo E5 cheque em algum momento. Jamais pensaria nisso tão rápido. Já trocar o cavalo pelo bispo. E depois toma de peão. E depois rei D3 vai subindo, o peão de A5 é fraco. Esse bispo é um monstro aqui em C3, ele segura toda a posição, né? Não parecia tão lógico pra mim isso, né? Mas talvez rei E2 e cavalo F2 e rei D3, né? Pra finalmente jogar o E4. É que aí sem o cavalo participando no ataque ali eu não gostava também muito. Não sei, mas eu joguei torre C4 e pareceu lógico. Eu pensei, bom, o E4 não vai rolar agora, só que eu vou ativar minha torre e começar, junto com o meu cavalo, começar a ameaçar alguns temas de ataque, tentar ganhar um peão pelo menos. Joguei torre C4, bispo D6, torre C6. Consegui inserir minha torre no território dele. Ele veio com rei E6, que eu achei surpreso. Eu achei surpreendente, fiquei surpreso. Mas é interessante, porque ele quer levar o rei para D5, que é uma casa arriscada para o rei. Mas ele já não está numa situação muito feliz, né? Então, qualquer desequilíbrio que ele criar aqui vai ser interessante para ele, de certa maneira. Então, rei E6. E eu joguei torre A6, que era a minha ideia, né? Passar a torre por trás do peão, porque além de atacar o peão que eu já fazia antes, eu tô também de olho no bispo dele aqui. E no rei dele, né? Claro. E ameacei E4, né? Eu só não joguei E4 direto, caso vocês estejam se perguntando, porque troca e rei D7. Agora ameaço a torre e o peão. Isso não seria legal pra mim. Perder o peão de E4 seria a última coisa que eu quero fazer nesse final. Então por isso que eu não joguei E4. Eu joguei torre A6, né? E ele veio com rei D5. E aqui que foi o momento que eu perdi o... Eu dei uma chance boa pra ele que ele não aproveitou. Eu falei pra ele depois da partida a chance que ele deixou passar. Porque aqui eu tô... Minhas peças estão na atividade máxima aqui, né? Máxima, né? O cavalo D3 tá muito bem. O bispo tá muito bem também. Muito bem o bispo ali, segurando a base, atacando o peão de A5. E a torre também tá bem em A6, né? Eu tenho que melhorar um pouco mais esse meu rei, né? Rei E2 era bem importante aqui. Eu saio de alguns temas aqui também, porque ele tem umas ideias de torre E6, ameaçando o bispo pro G3 cheque, né? Um descoberto na minha torre ali. Então faz sentido o rei E2 para começo de... Opa, o bispo A5 foi o que eu joguei que dá uma descoordenada. Faltou uma intuição, um feeling ali de dinamismo. Que eu descoordenei a posição e não era tão calma assim a posição como eu achava. Mas rei E2 aqui era o lance tranquilo, porque não tem como ele defender o peão de A5, né? Isso é uma coisa que é legal treinar bastante, tá? Se não tem como defender o peão, não tem por que tomar agora. Muitas vezes tem outra coisa mais importante pra fazer, né? A gente tem um pouco de ansiedade materialista, né? Talvez a gente já seja assim um pouco na vida, né? Talvez por isso que a gente seja assim no xadrez também, né? A gente quer se apegar a alguma coisa, né? Então no xadrez por que a gente se apega a tanta material, né? Porque é aquela coisa mais mensurável, né? Que você sabe medir fácil, né? Tô com o peão a mais. Beleza, isso é fácil. Eu posso ser iniciante que for, eu sei distinguir isso. Eu sei da mesma maneira que o Carlsen, eu sei dizer como é que tá o material. Então o que isso quer dizer? Que qualquer outra coisa, você não vai conseguir avaliar que nem o Carlsen. O material você consegue avaliar que nem o Carlsen. Fácil. Só se você contar o material, moleza. Então a gente se prende muito a isso. E isso aí que parece uma coisa muito, muito de iniciante que eu tô falando, mas acho que influencia bastante nas decisões. Né, nossa formação de jogador e a maneira que a gente vê, né? Tem tudo a ver com a gente aprende, né? Então, o bispo por A5 eu tava na necessidade de fazer, já pegar o terceiro peão pela qualidade, mas não tinha por que fazer isso agora, né? Eu senti que dava uma descoordenada, mas eu falei, não, preciso tomar o peão, né? Se ele tentar jogar um rei C4, alguma coisa, eu me viro. Tô até pensando aqui que se ele jogasse rei E2, bispo B4, enquanto eu falava pra vocês, eu comecei a imaginar uma posição aqui. Às vezes acontece isso, tá? Não reparem. Bispo B4, eu pensei. Por B4, tá tentando dar cavalo F4 mate aqui, né? Mas aí rei C4 passa. Então B3, olha que lance bonito. Comecei cavalo F4 mate. Mate em 1, né? Então o rei tá cortando aqui o rei. E aí quando G5, provavelmente H4 é mais do que suficiente aqui. Ameaço tomar o peão. Totalmente dominado. O preto aqui não tem colunas abertas para entrar com a torre. Foi só falar agora que eu percebi que tem torre C8, mas é rei D2, né?
é bom o suficiente. Ainda tem torre C6, na verdade, né? Que salva um pouco. Mas enfim, a ideia é que se jogasse H6 eu simplesmente tomo o peão, né? Talvez teria um... Não, torre C8 acho que eu jogo HG mesmo, né? Claro, HG. Ameaça em mate. Torre D1 cheque é bonito, torre C2 cheque é bonito, mas é rei D1. Eu falei torre D1 porque eu já pensei no rei D1. E aí quando a torre sair, cavalo F4 mate. E se torre C6 agora, vai tudo bem, segue o jogo, né? Nem vem ao caso isso. Só porque eu achei bonita a posição. Eu já tenho 3 peões agora, torre A7, sei lá. Cavalo F4 primeiro, talvez. Enfim. Então aqui rei E2 era importante. E aqui assim eu tenho um plano de jogar um cavalo F... Porque o rei dele não pode entrar, né? Tá caindo o bispo aqui. Cavalo F2 eu posso jogar e rei D3. E jogar E4. E aí expulsando pra trás o rei dele. Lembra que eu falei das peças menores? Aqui é como se fosse isso, porque tem muita peça no centro aqui. Então o rei tá aqui, o bispo tá ali, eu vou dando cheque, ganhando tempo no bispo, né? Os peões gostam muito que tenham peças por perto, quando tem peões unidos andando, né? Enfim, o bispo A5, eu me culpei um pouco porque ele tem... Na verdade, gostei muito da minha partida, tá? Tô falando de um momento aqui em específico. Gostei muito mesmo da partida até agora, do jeito que eu joguei. Pra não ficar dúvida, que às vezes eu falo isso aqui, a pessoa fala, não, Cricor, que é isso? Você tá muito negativo, você tá se reclamando muito, tá se exigindo muito. Não, a partida tá achei excelente até agora, tô bem satisfeito mesmo com tudo. Mas esse é um momento que, né, eu acho que foi... Não foi legal, porque eu vi que ele jogava torre E6 aqui. Então bispo A5, né, torre E6, isso eu vi. E, porque assim, se ele me der um tempo, eu volto o bispo pra cá, como se nada tivesse acontecido, aí beleza. Ganhei o peão que eu queria, o terceiro peão. É importante o peão, tá? Não é que não é importante. Esse peão de B passar daqui vai dar dor de cabeça em vários finais pra ele. E outra coisa, né? Quando eu tenho 3 peões a mais, se ele quiser devolver a qualidade de qualquer situação, eu tô muito ganho, né? Porque eu tenho 3 peões a mais. Se eu tiver só 2 peões a mais e ele devolver a qualidade por um peão, eu vou ficar só com um peão a mais. E finais de torres com um peão a mais, às vezes eu não ganho, né? Não sei. Mas é uma coisa que eu sabia que era um cenário que podia acontecer também. Mas por que não é legal esse lance? É uma ideia mais concreta, né? Assim, primeiro, você sente que tá descoordenado, né? Porque o bispo tá em A5, o peão em B2 tá caindo, o cavalo em D3 tá solto, né? Rei C4 eu vi que não era grande coisa porque eu posso tomar o bispo aqui. Ou até encostar primeiro no cavalo, né? Porque se eu tomar direto ele pode tomar em A5 ou em D3, sei lá. Mas o que me incomodava concretamente era a torre E6, que foi o que ele jogou. Porque ameaçou o bispo por G3 cheque, ganhando a torre lá de A6, né? Raio-X. Se eu jogar rei E2, que era o primeiro lance que eu tinha pensado, ele joga isso de qualquer maneira. Pois é, ameaçou tomar a torre ali. Se eu jogar a torre por E6, ele joga rei E6. E parece que o preto perdeu uma peça, mas... Ó, o bispo caindo aqui em A5, né? Por que deu errado essa variante? Por que quando a gente descoordena as peças, quando a gente avalia errado, por que as sequências parecem que dão sempre errado pra gente, né? Muita gente fala isso, né? Fala, pô, joguei com o mestre lá, tudo dava certo pra ele, tudo que eu calculava dava errado pra mim. Sim, colocando as peças mal colocadas, fazendo erros estratégicos, as sequências táticas vão dar errado, muito provavelmente. Não é uma coisa do acaso, né? Fala, nossa, como aquele cara, aquele grande mestre tem sorte, tudo dá certo pra ele, todas as combinações dão certo pra ele. Sim, provavelmente porque ele sabe colocar as peças de um jeito que elas funcionem bem, que elas conversem bem entre si, né? Então rei E2 bispo por G3 aqui, ó, que legal. E parece que eu tenho duplos aqui, cheque aqui, mas nada funciona, né? Porque ele tá tomando. O cavalo B4 ele toma também, cavalo F4 ele toma também. Então, rei E2 não tá dando certo, né? E aí eu pensei em jogar torre A8, quer dizer, foi o que eu joguei, torre A8, né? E aqui eu menosprezei torre H6, na verdade. Eu bati o olho nessa ideia. Atacar nessa base aqui em H2, né? Eu não queria ter mexido na estrutura antes, mas eu não tive opção, né? Se eu jogar rei G2, ele pode simplesmente voltar aqui, né? Eu pensei nessa posição. E aí bispo D2. E agora torre B3. Olha como descoordenou, entendeu? Esse que é o ponto que eu quero mostrar pra vocês. Tava tudo bonitinho ali, bispo em C3, né? O bispo defende o peão defende o bispo, aquela beleza toda. O cavalo em D3 tá defendido... assim, ele não é tá defendido, ele tá sendo... Tinha um guarda-chuva aqui, né? Que é o bispo em C3, que defendia... Evitava a torre B3, né? Agora descoordenou tudo. Tudo tá meio solto agora. Tem muita coluna aberta, né?
E esse feeling de harmonia, assim, né? De que o negócio tá sólido, assim, você pega muito de ver partidas de jogadores bem posicionais, assim, que montam fortalezinhos, assim, montam esquemas de peças que elas vão ficar bem entre si, né? Tem jogadores de ataque muito fortes, entre os melhores do mundo, que jogam muito mais para atacar e deixam as peças sempre soltas, tudo caindo, tudo pendurado, mas do jeito que eles entendem o que eles estão fazendo, né? Não tudo pendurado, né? Mas enfim, de um jeito menos bonitinho, assim, né? Não tá tudo defendidinho, assim, né? Que nem o bispo e o peão, por exemplo, aqui. Então esse é um padrão que me chamava atenção na hora. Então, para jogar bispo passinho já me doeu um pouco de ter que tirar esse bispo daí. Porque por um lance só que aí eu olhei e falei, não tem nada que ele consegue me fazer em um lance que seja tão chato. E vou ter que tomar o peão, né? Mas eu vi o torre A6 lá, e agora essa será bem chato, o torre H6 aqui, se ele jogasse. E aí quando ele começou a pensar, eu me dei conta. E aí eu comecei a pensar, falei, realmente não devia ter tomado esse peão. Porque eu tinha uma dominação posicional muito boa ali, né? Ali eu perdi o negócio, dei iniciativa pra ele, né? E agora as coisas começam a dar errado pra mim. Se eu jogar H4, que é outra maneira de defender o peão, ele pode pensar em torre G6 para atacar o peão de G3, né? Ou até rei C4 aqui de repente. Porque esse rei E2 tá caindo em G3 agora, né? Eu posso ter algum tipo de ataque no rei D, mas eu não tô vendo como, né? Tipo, rei E2 aqui, bispo G3. E vai cair H4, e tô ficando pior daqui a pouco nesse final, né? E rei C4, se eu tiver que jogar cavalo E1, já deu errado alguma coisa, né? Nem pode tirar o cavalo, tá caindo em B2 com cheque, né? Depois estou indo pra primeira fileira. Então, muitos jogadores mesmo seguiam. O ideal é fazer os dois, né? Claro, você seguia um pouco pelas noções estratégicas, posicionais, né? Essas coisas dos padrões, e você tem que calcular bastante também. E tem gente que leva para um extremo para o outro, né? Tem muito jogador que não tira o bispo C3, mas nem que for ganhar uma dama, assim, né? Porque é o padrãozinho ali que deixa a pessoa confortável. Não pode ser assim também, né? Tem que calcular. Enfim, eu senti que tava meio errado, mas eu falei, tem que tomar o peão. Aí torre 6, torre A8. Aí eu senti que torre H6 era chato aqui. Comecei a procurar um monte de golpe com E4, não tava encontrando mesmo. Ele jogou torre H6. Ele não jogou torre H6, na verdade, aqui, exatamente. Não jogou pra minha tranquilidade. Eu não sabia o que ia fazer, porque realmente não queria empatar aqui. Cada um tinha 5 minutos essa hora. E é aquela coisa, ou você aceita o empate, ou você pensa até 1 minuto e pira o cabeção ali, joga pra ganhar e começa a estragar a posição e perde, né? Aconteceu muitas vezes isso já na prática. Comigo, acho que poucas, mas já aconteceu também. Mas já vi muita gente fazer isso, né? Porque não quer empatar, quer ganhar de qualquer jeito, e aí tá acabando o tempo, e aí arrisca uma coisa maluca e dá errado. Então, enfim, era uma situação difícil aqui. Ele jogou G5, que conceitualmente faz sentido, porque ele quer fixar o peão em H2, ele quer evitar que eu tenha H4, né? Ele não se deu conta que o H4, na verdade, não resolveria o meu problema, né? Então ele quer jogar a torre H6. Mas agora eu consigo me defender. Joguei bispo C3, dei aquela respirada bonita que meu bispo tá pertinho ali do meu peão de novo, tá tudo certinho, ajeitado. E quando jogou a torre H6, rei G2, torre 6 voltou, parece que eu tenho que repetir mais uma vez, só que agora cavalo E5. Porque meu bispo em C3 tá ajudando de novo. E ele ajuda na defesa, ajuda no ataque, ajuda no peão de E5, no peão de D4, no peão de B2. O bispo é um monstro aqui. E agora eu tampei a torre dele. Não vejo muita opção além dele tomar esse cavalo, porque eu tô, sei lá, quero trazer meu rei daqui a pouco aqui. Tô jogando torre G8, torre D8, cravando o cavalo do bispo dele, que deve ser um inferno, né? E ele segue sem colunas boas para as torres dele. Isso que é um negócio triste para ele. Ou torre D8 mesmo, né? E o cavalo corta todas as peças dele, né? Então ele tomou. E aqui acho que a posição é bem difícil já. Tô com 3 peões a mais pela qualidade. Tô ameaçando torre F8 pra pegar mais um peão. E meu rei tá muito bem ainda, assim, mesmo em G2. Não tem como entrar. Se uma torre entrar em C2 aqui seria chato, mas não entra, né? E se eu jogar a torre F8, vamos dizer que ele tira a torre pra cá. Opa, não, pra cá não. Jogar a torre pra cá, desculpa. Eu jogo lá. E se ele jogar rei E6, eu dou cheque aqui, que é chato demais, né? Vai ter que vir pra lá pra defender a torre, eu pego mais um peão, quarto peão. Aí o branco vai ganhar fácil, né? Então eu pensei que a única defesa era esse lance aqui, torre G6, que é um lance bem feio, né? Torre F8, rei E6. E aí eu vou avançar algum peão, talvez jogar F4, de repente. F4 dá essa casa que eu não queria, né? Mas talvez jogar
Até G4 talvez pode ser, é que dobra muito, né? G4 pode ser possível, na verdade, mesmo dobrando os peões. Ou H3, não sei. Ou alguma coisa com a torre 8 cheque, posso pensar também. Ele ia ficar bem na passiva, né? Eu estaria bem nessa posição. Ele jogou rei C4 para entrar com rei em D3. Mas aí torre F8 foi bem chato. Agora eu tô ameaçando tomar os 2 peões em seguida, né? Então se rei D3, por exemplo... Eu posso até jogar bispo D4, que é muito cruel. Eu nem tinha pensado na partida nisso. Isso é muito cruel, né? Olha que beleza esse bispo. Então esse é o padrão que eu tava tentando passar pra vocês. É um dos padrões, né? Esse bispo com os peões defendido ali. Você não tira esse bispo por nada. Nada desse mundo ali. Esse bispo é pra tá aí mesmo. Ele faz todo o trabalho de várias peças. E ele não consegue entrar na 7ª fileira. É loucura isso, né? A única entrada também seria essa. Mas aí você toma o peão. Cheque, rei H3. Tá super tranquilo aqui. Vai tomar mais um peão aqui. Pode até entregar o de H2, não tem problema. E vai avançar o de F, o de E. Pode até chegar o de E direto de novo. Tentar uns temas de coroação ali. Então, se rei D3, bispo D4, por exemplo. Né? A minha ideia era torre F5 durante a partida mesmo. E se rei E3, torre G5. E agora ele não consegue entrar na 7ª de novo, né? Porque ele não tem essa casa. Torre D5 não ameaça nada, né? É muito bom esse bispo, né? Então eu jogaria F4 aqui. Talvez F5 direto, torre G7, né? Eu tentaria trazer o rei pra cá. Só teria medo de levar um rei F3 aqui, prendendo meu rei em H3, né? Eu não quero, né? Eu quero botar o rei em G4. Não quero que ele fique preso em H3 levando umas redes de mate na coluna H. Então aqui ele meio que achou que tava difícil manter a qualidade a mais. Jogou torre por E5, bispo E5, torre E5 foi, de certa forma, tranquilo pra mim, porque eu já tinha visto como seguir depois. E o final aqui é bem ganho também de torre. O outro também era bem tranquilo, mas teria mais lances. Mas enfim, se eu pego o 4º peão, depois o 5º ali, né, era questão de técnica só ganhar e de tempo, né? Então aqui tem que tomar uns cuidados microscópicos aqui para não fazer besteira, né? Tenho 2 peões a mais, o rei dele tá bem fora de jogo aqui. O peão de B esquece, né? Eu não vou cuidar desse peão. Eu quero ir para lá do rei, né? Tenho 4 contra 3 aqui, minha torre tá muito bem, meu rei pode entrar na lá do rei e ele tem peões muito super fracos, né? Então rei F2 é possível, mas aí torre B5, por exemplo, e aí? Né? De repente não é tão fácil a vida assim. Tá caindo em B2, meu rei pode ir pra G1 aqui. Se eu tiver que colocar o rei aqui na primeira, daqui a pouco eu não ganho mais esse negócio, né? Então aqui eu achei uma maneira bem legal de solucionar os problemas, que é F4. Foi um lance bem legal. Se ele toma aqui, eu tomo aqui. Resolvo meu peão fraco ali em E3. Torre E2 cheque. E aqui rei H3 mesmo. Rei F3 não precisa dar o peão, né? Também ganha bem fácil, né? Mas não precisa. Rei H3 é mais simples. Torre B2, torre F5, já tenho 2 peões a mais. E vou jogar um torre H5 pra forçar. Quer dizer, torre F7 tô ameaçando ganhar o peão inteiro, né? Ficar com 3 contra 0. E quando torre B7, eu jogo rei G4, rei E5, rei D4. E acho que é bem importante cortar o rei dele. Embora esteja ganho de qualquer maneira, mas eu jogo um torre E5. E eu jogo H4, H5, puxo o rei pra F3, G4, G5, puxo a torre pra cá. Ou, na verdade, puxo a torre pra cá e começa a avançar o peão de F também, né? Que seria uma maneira bem simples de converter essa posição. Mas não custa nada cortar o rei do adversário. Para o final ser mais fácil ainda. Quando eu digo cortar, né? Não permitir que ele passe para essa coluna aqui. Com a torre trabalhando nisso. Então ele jogou torre B5. Né? Torre por 3 não melhoraria muita coisa. Porque eu tomo em G5. Torre 2 cheque, rei H3. Torre B2 eu tomo em F5. 3 contra 1 de novo. Meu rei tá bem. E se ele defende aqui, eu jogo esse mesmo, né? Torre F7, depois eu vou tomar em H7 e G6, G7, G8 tá chegando, a torre dele tá super longe. É só tomar um mínimo de cuidado aqui de novo, né? Esse lá, ó que legal. Esse lá. Lá, aí você faz dama todo feliz, aí bum, mate, né? Eu vi essa ideia do rei ficar preso ali, né? Eu sou muito pessimista nessa análise, vocês me conhecem já, né? Não que eu vi que eu ia levar mate, mas eu vi que se eu tinha que preparar com alguma coisa, que eu ia ter que fazer um lance de rei em algum momento, jogar um G4, sei lá. Porque nessas horas até ajuda o pessimismo às vezes um pouco. Você fica procurando como que você pode, como o seu adversário pode te incomodar de alguma maneira, né? Isso é legal. Você tentar pensar em cenários ruins aqui, né? Um pouco. Porque o excesso de otimismo às vezes você esquece, né? Que você pode deixar escapar de alguma maneira.
Você fala, pô, aqui ele pode ter essa ideia, né? E bate aquele pessimismo, e depois você pensa, não, vou defender dessa maneira aqui ou daquela maneira. Então F4, ele jogou torre B5, tomei em G5, tô com 3 a mais de novo agora. Rei D3, e aqui sem pensar, rei F3 para consolidar ali, para não deixar o rei dele encostar. E vou começar a avançar lá do rei já já, né? Torre B2. E joguei H4, também bem um lance tranquilo, fácil de fazer, né? Podia jogar cheque primeiro. Eu não quis dar cheque primeiro, que também ganha muito fácil, claro. Porque eu queria deixar minha torre atacando o peão de F5 dele aqui. Então H4, joguei. E ele abandonou, na verdade, porque a posição é muito, muito sem esperança, né? E se ele defender o peão de B5, o mais cruel de todos é dar cheque primeiro, botar o rei dele lá pra longe e depois torre D7. Né? Você vai falar, pô, Crico, mas por que você se preocupa nessa posição? Qualquer coisa ganha. Se acostumar com isso é ruim. Achar que tá sempre ganho, qualquer coisa ganha, tô com um peão a mais, 2 a mais. Trabalhar isso, né? Qual que é o mais preciso aqui? Se você tem um pouco de tempo, pensa qual que é o lance mais preciso. Né? Claro, se você vê uma vitória clara, joga. Mas é um treino legal, pensa um pouquinho, não custa nada. Então expulsa o rei dele primeiro, lá, e agora eu tomo o peão de H7. É óbvio que torre F7 vai ganhar também, porque eu vou ganhar o terceiro peão, tô com 2 coroanos aqui, beleza. Mas vai ter muitas situações que esse cheque aqui vai ser importante. Por quê? Eu vou ganhar peão de qualquer jeito. Isso só melhora a minha situação. É só melhora, entendeu? Então, esse lance é com certeza melhor que torre F7. Né? Aqui não faz diferença, porque os dois ganham com certa facilidade. Mas insistir nessa postura sempre me ajudou bastante, assim, tentar sempre achar o mais preciso, assim. Claro, né? Você pode jogar o mais simples e ganhar, não tem nenhum problema. Mas criar esse hábito te salva de muitas posições que você às vezes relaxa, né? Você não vai relaxar daí nunca. Você sempre quer tentar jogar o lance mais preciso que não dê contra-jogo. Então aqui você primeiro expulsa o rei do adversário, depois você vai atrás do peão de H7. Vai ter muitas situações, com certeza, que vai ser necessário fazer um lance desse intermediário. Antes de logo, já quero tomar o segundo peão, primeiro peão, sei lá, se for outra posição, né? Isso aqui é um intermediáriozinho importante. Mas claro, aqui a posição é muito, muito sem esperança já. Ele estava jogando só no embalo aqui. Depois de H4 ele abandonou. Essa foi a 6ª rodada do torneio, que eu fiquei bem feliz com a partida mesmo. Abertura eu consegui encaixar uma ideiazinha, mas não foi nada demais. Ele saiu muito bem, porque eu joguei uma ideia rápida. Assim, não gastei tempo na abertura quase. Pensei que coloquei problemas para ele, mas ele se virou super bem. Nessa parte da abertura ele entendeu bem a posição também. E só o F5 foi uma decisão arriscada dele. Não vou dizer que foi ruim o lance também, porque ele tinha várias maneiras diferentes de jogar depois no final, né? Acho que o único lance realmente que ele me ajudou no final foi o B5 aqui tão rápido, né? Porque aí eu tomo, coloco a torre em A1, torre em A4, e aí ele fica muito na passiva, né? Se ele não joga B5, ainda tenho muita esperança na minha posição. Tenho muita fé na minha posição que eu tenho chance de ganhar de qualquer maneira. Porque eu vou jogar F3, E4, se precisar colocar a torre em A1, não tem problema. Porque a posição está bem fechada, então não tem problema deixar a torre passiva em A1. Jogar F3, E4, trago o meu rei e ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Eu tenho um plano mais fácil de jogar, a não ser que ele realmente me crie algum problema na ala da dama. E depois teve aquele momento do bispo por A5, que eu acho muito instrutivo, pela questão de coordenação de peças e tal, que o material, muitas vezes o material não é mais importante, muitas vezes mesmo. É mais uma posição dessa que já está desbalanceado, assim, de alguma maneira. Mas é isso, o resto foi... Quer dizer, a partida inteira foi bem legal, fiquei bem orgulhoso, que ele é um adversário bem duro de bater mesmo, inclusive... A última partida pensada que a gente jogou, ele me ganhou no Clube de Xadrez também. Foi em 2015. Morri Lopes, que foi equilibrado e no apuro de tempo ele me colocou vários problemas. É um jogador muito prático, assim. Então a vitória é sempre importante. E fui pra 5 em 6 nesse momento, né? Patei a última rodada, fiz 6 em 7. Como vocês já sabem, eu fiz outro vídeo falando do meu torneio. Fui campeão com 6 em 7, mas essa vitória foi bem decisiva para chegar na última rodada com tranquilidade e conseguir essa vantagenzinha, mas sempre tentando ganhar essas partidas, né? Mesmo com um certo risco envolvido ali. Espero que vocês tenham gostado. Tô meio sem fôlego de novo, na empolgação das explicações aqui. Se inscreve no canal aqui se você não se inscreveu ainda. Recebeu notificações de muitas coisas. Tem lives de segunda-feira agora, semanais, novidade aqui no canal. Vou até colocar no banner isso. Tem sempre essas lives de segunda-feira, agora 8 da noite,
muitos vídeos variados aqui, jogando, analisando, tudo que você imagina que tem a ver com xadrez, você vai encontrar aqui. Deixe seus comentários, o que vocês acharam da partida, análises, que eu tô sempre olhando os comentários, não respondo todo, naturalmente, porque são muitos comentários, mas tô sempre lendo, vendo a opinião de vocês. Então não deixem de escrever aqui na seção de comentários, compartilhar o vídeo, interagir de alguma maneira, que é bem legal pro canal também, qualquer tipo de interação e de expansão pro canal. A gente só quer trazer bem na popularização e a disseminação do xadrez o máximo possível. Até a próxima, galera. Vou ficando por aqui. Aquele abraço.